saúde, sorte, sucesso para todos nós. Terceira idade é aqui, na UOL TV. E por falar em terceira idade, que alegria. Eu e a produção tivemos prazer, mas enorme prazer, na semana passada, de assistir a um dos espetáculos mais lindos que eu já pude ver na minha vida. E olha que na minha longa carreira eu vi quase de tudo, desde festas em palácios até em bailes de favela. Mas assim, uma festa que, acima de tudo, me emocionou. E isso aconteceu no último dia 16, o baile Vem Dançar Especial, com danças folclóricas e uma variedade de atrações. Tudo isso aqui perto, no Círculo Militar de São Paulo. Foi um evento organizado pela Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo, especialmente destinado à terceira idade. E não só estiveram presentes os idosos, mas o que eu achei interessante, bonito, é que ali também estavam presentes pessoas de ambos os sexos e jovens envolvidos em atividades voltadas para a terceira idade. E repito, uma organização impecável. Não faltou nada. O idoso, principalmente, a idosa, principalmente, que ali compareceram, tiveram o melhor tratamento, da entrada à saída. Foi uma pena que durou pouco. Foi das 2 horas da tarde até as 5. Perguntei por quê, me disseram: é um horário especial para os velhinhos, né? Já sei. É para aproveitar a condição agora, que os ônibus não são lotados, todo mundo tem passe livre. Mas eu prometi agora voltar junto com toda a equipe no próximo baile especial, Vem Dançar Especial, que vai ser no Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu, como palmeirense, vou lá no Corinthians. Bem, gente, falei, mas melhor do que as palavras, vamos às imagens, por favor. Não exagerei, né? Mas para o próximo, repito, lá no Corinthians, nós teremos inclusive uma equipe de filmagem nos acompanhando e vamos trazer maiores detalhes. Nosso muito obrigado à querida Dinéia Cardoso, que coordenou e animou todo esse acontecimento. Obrigado pelo convite. Obrigado pela atenção dispensada à nossa equipe e parabéns de coração por essa iniciativa em benefício de todos nós da terceira idade. Bem, e agora é com o maior prazer que eu anuncio os meus queridos convidados
dessa tarde. Áurea Soares, doutorado em Serviço Social e mestrado em Gerontologia pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Autora de artigos para revistas científicas e atua com a pastoral da pessoa idosa. Acho que somente esse pouquinho do seu extenso currículo já nos diz o que nos espera. E, com muita alegria também, anuncio a presença aqui, como nosso convidado especial, o companheiro. Vou chamá-lo de companheiro por vários motivos. Não pela idade, que eu sou bem mais velho que ele. É que ele é jornalista e também ligado a uma revista importantíssima. Irineu Ramos, mestre em comunicação, pós-graduado em História, e ele é o autor do livro, presta atenção no título, A TV no Armário, e editor, como disse, da revista Melhor Viagem, Turismo para nós, para a terceira idade. Áurea, boa tarde. Boa tarde, Heitor. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse programa importantíssimo para pensarmos as questões do envelhecimento, para dialogar com os idosos, para dialogar com os técnicos. Uma alegria estar aqui com você também, Irineu. A gente tem uma tarde bem gostosa aqui hoje. Meu caro colega Irineu, boa tarde. Boa tarde, Heitor. É um prazer estar aqui com vocês. Aliás, é uma honra estar aqui com vocês. Vocês não sabem da alegria que eu tenho, sinceramente. Porque todo entrevistador fala, né? É com uma maior alegria, maior emoção, gente excelente, profissionalmente, pessoalmente. É que vocês me trazem alegria. Por quê? Olha aí, um jovem com a atenção voltada para a terceira idade. Isso me emociona e me deixa até, às vezes, sem palavras para dizer o quanto eu me sinto honrado. E você viu pela reação da equipe quando vocês chegaram aqui, né? A gente sempre espera, gerontóloga, dono de revista para melhor idade, vem dois velhinhos como eu aqui, mas não, dois jovens sorteios. Bom, Áurea, eu vou ler porque o assunto seu é seríssimo. Sabemos que em sua jornada profissional já passou por diversas áreas, e todas elas envolvidas com os idosos. Verdade. Correto? Correto. Então, nos conta, assim, de modo geral, como têm sido esses trabalhos? Olha, Heitor, quando a gente pensar em Brasil, a gente vê que tem avanços, né? Avanços significativos. Uma linha no tempo para a gente tentar situar seria a década de 1960. Até 1960, pouco se trabalhou, pouco se pesquisou no Brasil sobre envelhecimento, esse envelhecimento que você está falando, esse envelhecimento mais ativo, desse idoso que está inserido, que viaja, né, Irineu? Então, pouco se trabalhou. E uma contribuição importantíssima foi o SESC. O SESC de São Paulo começou tudo isso, Heitor. Ele começou desenvolvendo trabalhos com os idosos na perspectiva da convivência. Então, esse idoso que ficava em casa e que não tinha para onde ir, ele começou a entender que tinha um mundo lá fora. E que esse mundo podia ser muito interessante. Só um minutinho, ele começou a entender e dentro de casa, familiares também começaram a se conscientizar disso? Essa é a chave. Por quê? Porque quando ele sai e encontra informações, desenvolve, revê valores, se questiona, vê que tem possibilidade de viver de forma mais leve, você vê as mulheres estão expondo mais seus corpos,
né, experimentando. E algumas como estão. Né? Algumas ousadas, muito ousadas. E aí, Heitor, o que a gente observa? Que o idoso, quando ele regressa para a casa dele, ele é outra pessoa. É verdade. Então, assim, ele tem agenda. Então, eu vou cuidar do meu neto, mas em determinados horários que eu posso, porque eu também tenho minha agenda. Então, eu vou fazer minhas viagens, né, Irineu? Então, isso tudo são ganhos e que você vê que mexe na família, na estrutura familiar, né? Então, essa mudança, realmente os estudos estão mostrando essa mudança que é muito significativa, que a gente observa no nosso dia a dia, né? Não é isso, Heitor? Graças a Deus que estamos observando isso, né? Você lembrou bem um termo aí, você usou um termo que lembra sempre o que eu digo. Estamos acabando, infelizmente, com aquela figura do velhinho lá no seu cantinho dentro de casa, aquele que no Dia dos Pais o filho dava sempre um chinelinho para ele, um pijama. Irineu, a Áurea citou você, porque já vi que vocês estão se interligando praticamente. Você tem uma longa e brilhante trajetória no mundo da comunicação. Nem vou relembrar aqui tudo que você já fez, mas depois de tudo isso, como é que você se envolveu com a temática terceira idade? Pois é, a editora Via, que é a que edita a revista A Melhor Viagem, ela trabalha só com turismo segmentado. Então, eles têm lá uma revista voltada para o segmento de turismo GLS. E aí, um dia a Ana, conversando comigo, porque eu comecei a fazer doutorado na PUC, e na área de psicologia, e eu estudava a questão do idoso. A minha pesquisa era focada no idoso. E a Ana, que é a publisher da revista, sabia disso, então ela me chamou para conversar sobre a ideia de fazer a revista. E aí eu achei a ideia ótima, porque existe um potencial de consumo do idoso brutal. Hoje o idoso tem dinheiro. É óbvio que existe uma parcela que tem muita dificuldade para viver. Mas, no geral, o idoso, muitas vezes, ele que banca a família. Entendeu? Os filhos e os netos. Muitas famílias são assim. Então, ele tem um poder de consumo muito grande. E a gente viu esse filão dentro da área de turismo e eu embarquei com ela na revista e está sendo muito legal, porque só soma ao que eu já estudava na universidade, né? Foi muito bom você lembrar esse aspecto econômico do consumo, é verdade. Da sociedade, porque ainda muita gente não caiu na real sobre isso. Muita gente. As indústrias não caíram na real. Porque eu diria até que muitas agências de publicidade ainda não caíram na real. Exatamente. Porque o idoso ele tem necessidades específicas. Por exemplo, o celular do idoso ele tem que ser maior e com os números maiores. Porque ele não o dedo dele não consegue pegar uma tecla só. Então existe um mercado para esse segmento que não está sendo aproveitado, entendeu? Certamente a empresa que lançar um celular maior, com um número maior, vai estourar, vai dominar o mercado, entendeu? E eu vou me permitir até ir além. Além dessa falta de visão, eu não tenho medo de dizer, não. Eu acho que ainda existe um certo preconceito. Tem medo de ligar sua marca, seu produto a um segmento. Antes de eu falar do seu livro, eu ia falar, não. Você que vai falar sobre o seu livro. Eu dou uma perguntinha aqui que é para minha querida Áurea. Oi, Heitor, será que eu poderia fazer só um complemento na fala do Irineu? Mas poderia, não deve. Então, dá licença, então. Então, os idosos que têm condições mais favorecidas, como o Irineu está falando, que faz as viagens, que consome, que é realmente um mercado que está aí, mas mesmo os menos favorecidos, Heitor, eles são hoje responsáveis pelo orçamento doméstico, uma parcela enorme. Então, tem estudos do Brasil, estudos em São Paulo, que mostram que o idoso, a família com o idoso, a renda é maior do que a família que não tem o idoso. Então, o idoso, além de cuidar do neto, de dar uma contribuição, indo ao banco, e uma série de atividades que a gente vê aí, que a gente cruza com eles, mas a família que tem idoso hoje, ela tem uma renda maior. Então, o dinheiro dele é determinante. O dinheiro dele é determinante, isso, determinante. O nosso diretor estava me lembrando outro dia, vocês têm memória aí, quanto que a terceira idade representa no PIB brasileiro? Eu acho que é uns
5% do PIB. Olha aí. É significativo, é muito significativo. 5% no PIB do Brasil. E uma coisa que eu sempre... 40 bilhões. 40 bilhões. 40... Movimenta 40 bilhões, não é isso? Aí, tá vendo? E uma coisa que eu sempre cito aqui. Ó, eu não fiz a pergunta para você ainda. Eu gostava de 4 presentes. De cada 4 brinquedos vendidos no Brasil, um é comprado por alguém da terceira idade. O pessoal fala assim, mas que o velhinho e a velhinha vão fazer? Ah, é? Não tem neto, não tem sobrinho, não tem afilhado, não tem um vizinho, não tem universidade. Tem pesquisa que mostra que o idoso, normalmente as pessoas quando viajam, elas fazem compra para elas. O idoso, ele não faz compra para ele compra para os outros. Então tem uma pesquisa que mostra que o idoso ele gasta todo o dinheiro de viagem com presentes para o filho, para o neto, enfim, para o parente mais próximo, para o vizinho. É a mais absoluta verdade. O prazer dele é de dar. Porque isso, modéstia à parte, ocorre comigo. Você está dando a pesquisa, então. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para a Áurea. Em quais cidades a pastoral está presente? Então, Heitor, a pastoral, posso falar 2 minutos sobre a pastoral, o que ela é, assim, só para dar uma contextualizada para as pessoas? Pode repetir, pode não, deve. Tá bom. Então, assim, a pastoral ela é uma ONG vinculada à CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Quando você for falando, vamos exibindo algumas imagens para ilustrarem as suas palavras. Tá? Então, Heitor, e aí, assim, embora ela seja uma ONG, tá vendo essa ONG aí da pastoral? Ela foi criada pela Zilda Arnes, que era aquela médica que criou a Pastoral da Criança. E os líderes comunitários, eles visitavam as crianças e as gestantes, Heitor, e perceberam que tinham muitos idosos nas casas, e eles não tinham respostas. Então, o que fez a Zilda Arnes? Ela criou a Pastoral da Pessoa Idosa para acompanhar esses idosos. Hoje, quem coordena é a irmã Terezinha Tortelli. Como a gente sabe, né, a doutora Zilda Arnes faleceu no terremoto do Haiti. Exatamente. Então, assim, infelizmente, mas assim, deixou uma obra, né? E a irmã Terezinha era o braço direito da doutora Zilda Arnes e hoje toca brilhantemente, é uma mulher guerreira, muito amorosa, muito inteligente, gerontóloga. Então hoje ela atende 200 mil idosos por mês, ela acompanha. Trabalho todo voluntário. Dá para você repetir esse número? 200 mil idosos por mês. Em todo o território nacional está implementada a Pastoral da Pessoa Idosa. Um trabalho de acompanhamento, Heitor, daquele idoso que não vai para o grupo de terceira idade porque ele fica em casa. Ela vai na casa do idoso. Ela visita. Então, o líder ele tem um treinamento muito atento, porque entrar numa casa, né, Heitor, não é tão tranquilo, né? Porque tem a história de vida, tem os costumes. Então, o líder ele é muito treinado, ele recebe... Para não parecer invasivo. Isso, essa palavra-chave. Para ser respeitoso, né, Heitor? E aí, isso tudo faz com que esse idoso, ele seja acompanhado, ele tenha uma visita, ele se sente valorizado. Porque, olha, semana que vem a dona fulana me ver. Então, isso tudo tem um acompanhamento de vários indicadores de acompanhamento, por exemplo, se bebe água, se faz uma caminhadinha das atividades físicas. Então, são vários acompanhamentos. Isso é monitorado pela pastoral e a gente tem percebido melhoras significativas na qualidade de vida do idoso. Mudanças de hábitos, Heitor. Mudar hábito é difícil pra gente mesmo. Às vezes largar cigarro, a gente sofre pra caramba, né? Aliás, toda mudança é difícil, né? Toda mudança é difícil. Então, assim, a pastoral, ela faz esse trabalho da escuta, de respeitar o outro, né, o idoso, e de informar. Porque esse líder comunitário, Heitor, ele vive na comunidade. Então, ele sabe onde fica o posto de saúde, a UBS, onde é que fica um serviço para ele usar de terceira idade, de um grupo de terceira idade. Então, ele coloca esse idoso, ele faz a ponte para o idoso sair da casa dele muito mais amparado. Ele liga o idoso ao mundo. Ele liga o idoso ao mundo. É isso. Muito então bem. É um trabalho belíssimo, assim. Belíssimo e parabéns. Obrigada. Se você quiser depois ou agora dirigir um apelo para alguém, você esteja à vontade. Então, porque agora eu quero também, eu estou louco, para o Irineu falar alguma coisa sobre um vídeo que nós vamos passar nesse momento e você
vai falar exatamente sobre isso. Essa aí é a capa da última edição sobre Amsterdã. Então a gente tem pesquisas que mostram que as pessoas viajam para o exterior e elas procuram cidades planas. Então, no caso, a capa de Amsterdã... Aí é a Ângela Maria. Ela deu uma entrevista pra gente, exato. Ela é muito legal, muito gente boa. Além de excelente cantora, é uma grande colega. Ela é muito, muito meiga, muito doce. E né? nós queremos, inclusive, eu tenho aqui agora esse exemplar. Aí, ó, beleza. Recomendo, porque já folhei. E vocês... Ela é distribuída em associações da melhor idade, em alguns hotéis, restaurantes, distribuição gratuita, e, enfim, pode ser assinada, as pessoas podem receber em casa. Então é só entrar no site da editora viager.com.br. Então, vamos repetir. editoraviager.com.br. E aí fazer o link com a melhor viagem. Mas você não vai falar só da revista, não, viu? Ah, não? Quero saber do teu livro. Ah, é um outro assunto. Vamos entrar nele agora. Áurea, fala a verdade. Você não quer saber do livro dele? Ah, achei a revista um primor, muito bem feita. E do livro? O livro também, então, curiosa. O livro ele foi lançado em 2010, chama TV no Armário. E ele é resultado de uma tese de mestrado em que eu analiso a forma com que os meios de comunicação produzem as identidades gays. Então eu faço uma análise onde eu detecto como o preconceito permeia os meios de comunicação, né, a discriminação, e eu me baseio em filósofos franceses, que me dão toda a fundamentação teórica para justificar o preconceito na TV. E eu mostro que a televisão ela não está preparada para abordar as identidades gays. Ela não sabe. E isso também com a questão do idoso, por exemplo. Eu ia pedir um exemplo. Na questão do idoso, porque existe uma continuação desse estudo que não está no livro, que é a questão do idoso. O idoso também é discriminado na TV, porque quando ele aparece na TV, como é que ele é tratado? Ele é tratado de uma forma boba, como se fosse uma criança retardada. Uma caricatura. Né? Olha, o vovô chegou, olha que bonitinho o vovô aqui. O vovô não é criança. Não, o vovô, você conversa com ele assim, oi vovô, tudo bem? Você não vai infantilizar o vovô, porque essa infantilização ofende. Né? Então, por quê? Porque ainda não descobriu-se uma linguagem de tratar o idoso da mesma forma que se trata qualquer pessoa. Né? E, por exemplo, ele tem as necessidades dele. E essas necessidades, elas não são uma exceção da regra, elas são a regra. Né? Então, ela tem que ser encarada de uma forma natural. Enfim, e tudo isso é um aprendizado. E eu acho que meus colegas da comunicação têm que saber disso, né? Tem que estar alerta para isso, para a gente não aprisionar as pessoas, né, na margem da história. Né? Verdade. Não, eu acho também que, na verdade, quando você generaliza, você sempre erra muito. Muito. E erra de forma cruel, né? Então, todas as vezes que nós generalizamos, negro é assim, olha o preço que nós pagamos por isso, nós temos um custo atrás disso social, né? Então, assim, generalizar é sempre errado, porque as pessoas que nós encontramos nos nossos dias, elas são singulares, elas são únicas. Ela tem histórias de vida, né, Irineu? Histórias de vida. E tem a questão da sexualidade também, né? O jeito dela viver, né? Parece que o mais velho não tem direito à sexualidade, ele tem que ter direito a isso, né? E a mesma coisa, essa caricatura do gay, isso não existe. As pessoas têm a opção delas e elas exercem dentro das possibilidades delas, né? E tem que ser respeitadas por isso. E tem que ser respeitadas por isso. Então, eu acho que... Eu sinto que a gente está avançando, né, Heitor? Assim, nessa inserção, né? Aproveitando o gancho desse papo aqui, nós recebemos recentemente, com muito prazer aqui também, a presidente da Associação dos Cuidadores de Idosos da região metropolitana de São Paulo, a dona Lídia. E ela exatamente falou que também esse tratamento do idoso em casa
Está na hora do seu leitinho. Não é? Está na hora da sua Infantiliza. bolachinha. Utiliza. Está na hora de você tomar seu banhinho. Uhum. Quer dizer, infantilizando o idoso. E descaracterizando, né, Heitor? Porque a pessoa às vezes não quer tomar aquele leite, não é? Assim, ela tem a vida dela que ela quer ter, né? Do jeito dela, né? Então, estimular a autonomia. Né? Enfim, é gente cuidando de gente. Não é nada original, né? É um exercício. Olha, querida, vamos a mais algumas imagens e você vai nos falar sobre tudo de pastoral, Certo. de lideranças. Posso falar? Então, eu queria falar um pouquinho assim, a pastoral, ela é uma iniciativa na perspectiva da solidariedade, né, Heitor? Então, assim, a sociedade, ela está se movimentando. Então, o governo faz uma série de ações, a pastoral uma série de ações. Por exemplo, nós acabamos de ver um filme interessantíssimo de uma iniciativa da Dineia, que é uma gestora da Secretaria da Esporte, né, uma grande companheira, uma colega minha. E, então, assim, existe um esforço do governo, né, em algumas iniciativas. Mas a sociedade também está tomando, assumindo essa parcela nessa responsabilidade. O programa Sem Fronteiras é um exemplo disso. Né, debatendo temas, trazendo o tema do envelhecimento, com conteúdo, com leveza, juntando, formando uma rede de parceiros. Então, dentro da sociedade civil existe um leque de coisas, Heitor, fascinante para descobrir sobre a questão do idoso. Então, assim, a Federação Israelita Paulista, por exemplo, faz um trabalho belíssimo. As comunidades dos espanhóis, fazem um trabalho de resgate de memória. Tem um trabalho interessantíssimo também do Grupo Mariama, que é um grupo da comunidade africana, afrodescendentes. Então, assim, os idosos, eles estão se organizando em muitos espaços. E vocês, líderes desses movimentos, você citou a Dineia. Isso. A Dineia chegou aqui outro dia, por coincidência, encontrou uma conhecida de uma outra área. Isso. Porque vocês estão interligados. Muito, muito interligados. E isso é um ganho que você está falando. É uma coisa nova, viu, Heitor? Isso. E de que jeito que nós estamos fazendo isso? Em vários espaços. Quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, agora tem uma pesquisa interessantíssima acontecendo para tornar os bairros mais amigáveis dos idosos, Irineu. Então, a Dineia está conosco nessas parcerias. Então, quando vai acontecer um baile, por exemplo, de terceira idade, que parece uma coisa, vai lá para dançar. Não, vai para encontrar amigos. Vai para mostrar que a velhice é socialização. Então, a gente sempre está trabalhando em rede, né? Para namorar também. E para namorar. E como tem dado... Já sei de cada história ótima. E cada história que já foi contada aqui nesse programa. Eu vou repetir uma delas. Conta. Foi a última, a mocinha, aquela Tatiana. Tatiane. E ela falou que ela é gerontóloga. Ela é. Você conhece? Amiga. Tá vendo? Da banca da Tatiana. Todo mundo. É uma rede. A terceira idade está reunindo as lideranças, que beleza. E os meios de comunicação tomaram, vou repetir, tomaram que cada canal, cada web TV tivesse um espaço. Todo mundo aqui. Olha, para a gente fazer o quê? Um mutirão sem falo. Esse programa não tem dono. Quem manda aqui é a terceira idade. Certo? E, voltando ao assunto, já que você conhece, você tá, porque ela falou publicamente, a Tatiana, ela ensinou, que ela falou, que vai para as mulheres e ensina a usar o preservativo feminino. E elas usam somente nas noites em que vão para um bailinho. E até a Tatiana falou assim, só que esse preservativo às vezes custa até R$12. Eu falei, bom, mas se o encontro valer a pena... São R$12. Não, e a prevenção, né? A questão da prevenção na AIDS é seríssima. Isso é importante. Eu acho que tem que ter o prazer com consciência, né? Porque a geração 60 anos ou mais, né, Heitor, ela não tem a cultura da camisinha, né?
E ela é importantíssima para evitar, né? Os dados são assustadores É de AIDS, verdade. né? Nós temos que bater nesse assunto, rebater, porque hoje com a longevidade aumentando, com os meios científicos Nossa. à disposição Os remédios dos potentíssimos. Mas sabe que isso tem causado um problema, porque muitos homens não sabem usar isso. Eles tomam um comprimido e eles se sentem aquele jovem de 18 anos. Só que a mulher dele, a companheira, é uma senhora. E que ele acaba machucando ela, porque ele vai com aquele vigor dos 18 anos. Só que ela recebe com um vigor de 60. Ela está descompassada. Não, é porque tem que lubrificar, enfim, tem uma série de coisas que o homem tem que estar atento, que ele machuca, né? Sem Enfim. dúvida. Não. Mas enquanto ele machuca a mulher, e ninguém quer isso, Sim. tem um risco muito maior, que isso preocupa as autoridades sanitárias. A saúde pública se preocupa com os homens da terceira idade, que agora com o Viagra, Sim. eles se sentem, como se diz, tão rejuvenescidos que saem atrás de garotinhas de programa Verdade. de 20, 22, 23, 24, 25 anos. É legal isso, né? Eu acho É bom. legal, mas logo depois ele leva um Ah, presentaço para a mulher dele Que é uma em AIDS. casa. Tô certo? Certíssimo, então. Tocou numa ferida. E é uma ferida isso. A gente precisa enfrentar isso aí. Então a gente bate aqui. Ninguém é contra o amor, ninguém é contra o prazer. Mas com responsabilidade. A sexualidade tem que ser respeitada e incentivada, mas com responsabilidade, certo? Tua vez, meu caro Irineu. Imagens, eu já vi que é com você mesmo. Então vamos falar sobre a revista Melhor Viagem. Aí é uma matéria de arte, de um marchand de Nova York que mora no Brasil. Nós damos dicas de filmes, filmes que envolvem a melhor idade. Aí a festa do lançamento da revista, a edição número 1, que foi lá no bar do Nelson, ali na Santa Cecília, que é muito legal. A Lilian recebeu muito bem a Vocês gente. escolheram bem, hein? A Lilian ofereceu o espaço pra gente, foi muito bom. A gente tem uma colunista que é uma vovó, e ela fala sobre a experiência de avó e também as viagens dela. Então ela é uma mulher super conectada, é uma catarinense muito legal. Tem Você vários falou que a colunistas. Lilian Gonçalves. é muito... A Lilian Gonçalves é nossa amiga. Sim. Você sabe que um dia a gente comentou aqui sobre um preconceito contra pessoas negras, e ela me entrou em contato comigo, que eu tenho em dívida com a Lilian, e dizendo que ela tem um empregado moçambicano que é formado em hotelaria, tudo, e ele fora do trabalho, ele sofre discriminação. E eu falei para a Lília que um dia a gente ia até lá para trazer esse assunto. Mas a gente também não gosta de trazer assuntos específicos de uma pessoa só. Entendo. A gente gosta mais de falar genericamente. A Lilian, ela é uma guerreira, né? Porque Ah, é? uma mulher vencer Nossa na noite Senhora. não é fácil. Não. Aliás, ela é a rainha da noite. É a rainha da noite, É, exatamente. rainha, sem dúvida. Aquela quadra praticamente. É dela. E agora foi liberado já o Boulevard. a Calçada da Fama, que ela quer construir lá. E Foi liberado. foi, Nossa. e ela já combinou com a Xuxa para fazer vários artistas famosos. Nossa, genial. Já se prontificaram a pegar, a deixar a marca na calçada lá. Nossa, Muito legal. Ela é um ponto turístico na cidade, né? Verdade. Eu tenho duas perguntas aqui. Para o Irineu e para a Áurea. Mas por falar em gente famosa, amigo Cláudio Fontana, ele é autor do hino da melhor idade. Olha que legal. não Aquela sabia. bonitinha, tem um refrãozinho que faz assim, melhor idade, melhor idade. Você já ouviu? Já ouvi. Aí, o Cláudio falou que está com a agenda lotada. Mas eu reconheço. Ele tem um programa diário numa emissora de rádio, ele é produtor, compositor, cantor, faz shows. Ele garantiu, viu, Luiz, que em outubro ele estará aqui cantando não só o hino da menor idade, mas também a música que o consagrou no mundo inteiro, O Homem de Nazaré.
Quem não conhece, É né? verdade. É um hino, né? Bom, vamos às perguntas. Primeiro, Ladies first. a lei. Olha, a pastoral faz um trabalho de indicadores. Uhum. Como funciona? Ana está perguntando. Ah, certo. Então, Ana, nas visitas, porque o trabalho da pastoral é a visita domiciliar, né? A metodologia é a visita domiciliar. Nessa visita, a liderança, né, que vai até a casa da pessoa, Ana, o que ela diz? Ela tem uma ficha de alguns indicadores. Então, os indicadores são simples, mas são interessantíssimos. Por exemplo, a importância de tomar 2 litros de água por dia, que nem, né, como muitas pessoas não tomam, atividade física, aspectos da nutrição. Então, a importância de prevenção de quedas. A gente sabe, né, Irineu, que as quedas têm uma série de causas, né, que levam uma pessoa a se acidentar, a passar por uma queda. Mas também tem algumas medidas, né, Heitor, que são simples, mas que evitam uma queda. Por exemplo, o tapetinho voador, a questão da luminosidade, né, isso tudo, a pessoa vai à noite ao banheiro e deixa a luz Barras no apagada. banheiro. E aí, exatamente, barras no banheiro. Então, são estratégias baratas, muito baratas, e que evita quedas. Então, assim, nesses indicadores de acompanhamento, essa líder fala de forma amorosa e de forma, tem toda uma formação, para que evite isso, para ter uma vida mais saudável. Porque o que a Organização Mundial da Saúde tem dito desde a década de 1980? Que não adianta pensar na velhice, tem que pensar no processo do envelhecimento, é o curso da vida. Que é importante. Então, assim, isso vai acontecer o quê? Isso vai impactar nas contas públicas. Porque se você tiver pensar em prevenção e promoção da saúde, você vai ter muito mais qualidade de vida e não vai precisar de atendimento. Vai economizar na rede hospitalar. Vai na rede, isso é a chave, né, Heitor? Então, porque você não precisa de um especialista para fisioterapia, porque você vai tocando a tua vida, né? Assim, porque as doenças crônicas, elas virão, certamente virão, não tem jeito, os estudos mostram isso, mas controladas a pessoa toca a vida normalmente. Então, eu posso ter uma hipertensão arterial, uma diabetes, mas controlada, eu não deixo de ter a minha vida, de trabalhar, de namorar, né, Irineu? Então, a pastoral, ela tem essa coisa da promoção da saúde. E uma coisa muito importante nos indicadores, sabe o que é, Heitor? É a questão da diminuição da violência doméstica. Ai, Contra o idoso, né? Então, porque se onde tem alguém olhando, acompanhando, Heitor, o idoso é mais respeitado na família, né? Assim, não eu nem gosto de... Eu também, eu tenho dificuldade também. Temas, também, é muito sofrido, né? Uma repugnância. Para mim também, é dificílimo, vou ser sincera. Eu não trabalho com a questão da violência. Eu não admito alguém, não vou nem falar daqueles filhas que abandonam pais. Não gosto de falar essa palavra, asilo. É horrível. Mas é horrível. A palavra já é horrível. É pesada. Agora deixam o pai e a mãe e nunca mais voltam lá. Mas uma perguntinha para o Irineu aqui. Sobre a revista. Daniel quer saber como surgem as ideias de matérias e dicas. Bom, as dicas, a gente faz um levantamento com alguns grupos da terceira idade em que eles mostram as necessidades que eles precisam. Então a gente vai colocando, respondendo isso através de matérias. Os destinos, eles são traçados a partir do momento em que aquela cidade de destino que a gente vai fazer matéria, ela tem uma estrutura para a melhor idade. Então, normalmente são cidades planas, a gente procura fazer matéria em cidades planas por causa do acesso, enfim. Se os hotéis têm estrutura para receber a melhor idade, então a gente coloca tudo isso aí nas reportagens. E as entrevistas, por exemplo, a gente sempre procura um artista já da velha guarda, por exemplo, foi a Angela Maria. Nessa edição agora, a nova, que vai sair já semana que vem, tem uma reportagem com o Jerry Adriani, que é um cara da Jovem Guarda que está aí bombando, cantando em italiano. Posso sugerir? Pois não. O Cláudio Fontana. Por que não? Vamos sim. Autor do hino da melhor idade. Opa! Fechado? Fechado, vamos conversar para a próxima, vamos lá. Ô Daniel, obrigado pela pergunta aí, ó. Deu uma chance para te convidar. Mas porque assim, quem sabe,
Ele vem Antes de assim. outubro. Ele prometeu para outubro, quem sabe ele vem antes. Ótimo. Certo? Aham. Áurea, você vai ter que ir para explicar de novo para nós aqui, narrar Certo. o nosso próximo vídeo sobre quais as principais atividades da pastoral. Ah, certo. Então, as principais atividades são, começa com essa visita domiciliar, essa aí é a irmã Terezinha Tortelli, que substitui a Zida Arnes, né? Essas são lideranças, olha, pra você ver, né, Heitor, tem muitas lideranças idosas também, né? Sei. O que acontece de fascinante nessas visitas é que muitas vezes, quando você vai visitar um idoso, Heitor, ele quer ser o líder. Ele começa a acompanhar outros idosos. Que beleza! E assim, pessoas acima de 80 anos, Ai. visitando outras pessoas. Tá vendo assim. só? Olha, o brasileiro é solidário, né? Vai formando uma corrente. Vai formando uma corrente e grande, e assim, não de caridade, mas uma corrente de solidariedade. Que Sabe assim, palavra de bonita. troca de conhecimento, de partilha, de saberes. Uma parceria, uma cumplicidade. Uma cumplicidade. Então, assim, eu me encanto muito com esse trabalho, sabe, Irineu? Vocês são umas heroínas. Vocês, as mulheres, e os homens que também se dedicam. Heróis, na minha opinião. Num país tão abandonado, tão carente de tudo. Vocês estão um número, no começo do programa, me impressionou, 200 mil idosos atendidos. Mensalmente. Acompanhados. Parabéns, meu. Eu digo Obrigada, de Heitor. coração. Obrigada. E você vai voltar aqui para contar outras histórias. Irineu, mais um vídeo. Como surgem as escolhas de roteiros, de viagens? Aí é Amsterdã, que é essa última edição que está circulando. Então a gente sempre procura mostrar os lugares onde os idosos frequentam nos destinos. Aí, inclusive, a vida noturna em Amsterdã tem aquele bairro vermelho, enfim, que é bem interessante visitar. Aqui é uma entrevista com... Você viu o título? Chegarei aos 100, linda, loira e japonesa. Fafá de Belém. É bem Amazonas. Por causa das plásticas que ela pretende fazer. Entendi. Mas o sorriso continua. Não, a Fafá é doce, ela é muito legal. Eu fiquei com uma curiosidade, esse grupo, como é que se monta esse grupo para viagem, Irineu? Não, a Eles gente se não conhecem? Não se A conhecem gente na não viagem? trabalha com os grupos, Sim. a gente trabalha com o destino. Então, Sim. existem uma série de operadoras que fazem turismo só para a melhor idade. E o que a melhor idade prefere? Assim, ela faz muito destino religioso. Sim. Então, por exemplo, essa edição agora, a terceira, a capa vai ser Jerusalém. E Jerusalém é uma cidade que o idoso gosta de ir. Adora. É. E eles se conhecem nesses grupos? Em Portugal, Lourdes na França. Roma. E, Irineu, desse grupo todo, a maioria é de homem ou de mulheres? Mulher. O homem tem uma certa resistência a integrar grupos assim de clubes da melhor idade. Vocês já detectaram a razão dessa resistência? Porque o número de mulheres idosas ele é maior do que de homens, né? O homem ele vive menos, 7 né? anos, Então, aproximadamente. 7 anos? 7 anos aproximadamente. Nossa, eu não sabia que era isso. Quase 8. Então, o grupo de mulheres sozinhas é muito maior. E a mulher, ela vai para a rua. O homem, engraçado, ele não vai muito para a rua, né? Ele fica... Nas excursões? Não, mesmo na rua, de sair assim, a mulher é mais saideira do que o homem. Mais passeadeira? Ela vai passear, Bate perna. Isso. O homem já fica mais em casa, ou ele se reúne com os amigos na esquina e pronto. Para ele a festa está pronta. Mas a Áurea, pela luta dela, pelo que ela faz, eu já vi que ela não tem tempo nem de ver o shopping, não, Áurea. Que lindo. Não, assim, eu sou assim, meio saidinha assim para as coisas. Você consegue arrumar um horário de Não, mas diante assim, de mas tudo? shopping não. Shopping é difícil, tem sido difícil ultimamente. Mas assim, só de estar lidando com pessoas já é riquíssimo, né? Assim, de conhecer pessoas, né? Assim, na caminhada mesmo, né, Heitor? Você deve conhecer gente de todo Conheço. tipo, toda Conheço. espécie,
12 todo anos nisso, né? temperamento. Tenho amigos demais na gerontologia. Isso Me conta um caso curioso que ocorreu numa dessas visitas. Essas visitas. Mas que Então, tenha chamado a tua atenção. Da pastoral, você disse, na pastoral? Nos seus contatos. Tá. Então, assim, um caso de uma senhora interessantíssima, duas irmãzinhas, vamos dizer assim, bem idosas, Aparecida do Norte, cidade, né, do interior. E elas viviam juntas, e nunca saíam de casa para nada. E aí a líder da pastoral lá, vai aqui em frente tem uma pracinha, tão gostosa, tem sol, vai lá com a tua irmã e tal. Depois de 2 anos, então, ela passa elas bem arrumadinhas, vestidinhas, as duas, igual duas parceirinhas sentadas na praça tomando um sol. Então, assim, isso mostra o investimento que essa liderança faz. 2 anos sem sair de casa. 2 anos sem sair de casa. Aí foi pra praça. E ela passava, deu tchau para as duas irmãzinhas idosas. Mudar Porque hábito. a Aparecida, sem dia de romarias, é uma cidade pacata. Pacata. Eu gostaria de ver, saber a reação do povo lá, porque uns se conhecem, não conhecem o Elas outro. enclausuradas na casa delas. Todo mundo olhando assim. E elas bem se vestiram, sabe, para praça. Então, o que é difícil mudar legal hábito, isso, né? né? Porque dá uma vida, né? A pessoa... Mudar hábito, né, Irineu? É muito difícil mudar um hábito. Mas também a pessoa se enclausurar. Enclausurar. Eu morreria. Não, você é público, você nasceu na rua. Você vai morrer na rua. Eu sou roeiro. Você é roeiro. Eu lembro que eu fui repórter de rua há muitos anos. Tá no DNA isso aí. Mas olha, um dos grandes problemas que eu acho, já falei aqui, vou repetir, é que nós não temos no Brasil um programa de preparação para os aposentados. Preparação psicológica. Porque todo trabalhador, seja metalúrgico, seja bancário, professor, jornalista, fala, não vejo a hora de me aposentar. Quando me aposentar, eu vou comprar uma chacrinha, eu vou comprar uma casinha na praia, eu vou para o interior. Então ele faz aqueles planos mirabolantes. Não realiza nada. Não realiza nada. Exatamente. Depois, durante 6 meses, ele vai visitar o tio que ele não via há 10 anos, a madrinha dele, que está lá com 90 anos. Tá. Depois de 6 meses, ele não tem mais o que fazer. Ele fala, ai meu Deus do céu, Entra em depressão. por que eu me aposentei? Aí ele começa a ir ao trabalho dele. Primeira vez, ele é bem recebido, tá, Na segunda vez já não é tão bem recebido, porque o pessoal não vai parar o serviço para receber um ex-colega. E ele entra na depressão. É a terceira doença hoje, né? Que mais incapacita no mundo. A depressão? Terceira doença que mais incapacita no mundo. Mas na faixa da melhor idade, não? OMS, não. É Dados do gerais. geral? Não sabia, não. E Não na sabia. terceira idade é gravíssimo, quase. Eu também, para mim, é uma surpresa. A gente tem tantos casos de depressão aqui, que fosse a terceira. Mais incapacita no mundo, OMS. Eu conheço gente que sofre de depressão, dá pena. Dá pena porque... Não vê saída, né? Não vê saída na vida. Eu perguntei uma vez para um médico, um amigo meu, colega de academia, não é meu médico. Eu não vou citar o nome dele aqui. Eu falei, doutor, eu ouço tantas definições sobre depressão. Qual é a sua definição como médico? Ele falou, depressão, a pessoa se sente do avesso. Falei, é a melhor definição que eu vi até hoje. Porque deve ser terrível, não? E como é que vocês lidam quando encontram uma pessoa deprê? Olha, Heitor, o ser humano nasceu para viver em sociedade. Existem exceções, né? As pessoas que gostam de meditar, que têm uma espiritualidade que se enclausura, mas o ser humano é um ser em sociedade, né? E isso, o isolamento social, ele traz uma série de sofrimentos emocionais, a gente sabe disso, é o que você falou. Desde criança, quando alguém pergunta para uma criança, o que você vai ser quando você crescer? Ah, eu vou ser médico, vou ser jornalista.
né? Você é jogador de futebol. Então, assim, a identidade profissional, a identidade do adulto e a identidade profissional se mistura. Quando o sujeito rompe, como você está explicando muito bem, essa identidade do profissional, do trabalhador, ele fica sem lugar. Então ele volta para aquela casa, ele é um estranho muitas vezes naquela casa. Né? E o que ele precisa? Ele precisa de uma rede que o apoie. E o Irineu falou muito bem, a mulher ela é mais aberta. Né? Culturalmente a mulher é mais aberta. O homem ele precisa fazer essa ponte, criar estratégias. Porque ele não quer ir num grupo de terceira idade que tem um monte de mulher falando lá de coisas, sei lá, de pintura. Ele não se interessa, ele acha chato, aquele assunto não tem nada a ver com ele aquilo. Irineu, para encerrar, se eu quisesse fazer hoje uma viagem com um grupo da terceira idade, que país você me aconselharia? Ai, um monte. Não. Posso colocar um na Europa e um na América? Bom, da Europa... Se falar Itália, não vale, porque a Itália... Essa terra? Sou descendente, é oriundo dos dois lados, né? Eu acho legal, por exemplo, na Europa eu indicaria a França, não Paris, porque Paris é uma grande cidade e isso aí confunde muitas pessoas. Mas pegar aquelas cidadezinhas do Vale do Loire, que são lindas, e elas são planas, enfim, e é uma poesia. Eu incluiria Amsterdã, porque é uma capital que não é tão grande quanto uma grande capital, e ela é plana, e ela é bonita, e as pessoas são acessíveis. E dá para andar de bicicleta o dia inteiro. Com certeza. E na América, eu iria para o Canadá. Canadá, nossa. Eu acho que Montreal é uma cidade muito legal, e o Quebec, que também é um charme. Quebec e Montreal e Ottawa. Ottawa, que é a capital do Canadá. Toronto já é uma São Paulo. É uma grande cidade. Gente, infelizmente... Que pena. Eu queria continuar. O assunto de viagem que nos anima. E com a Áurea eu quero saber e aprender muito mais. Porque veio exatamente ao encontro muita coisa do que eu penso. Mas infelizmente nós chegamos ao final com a nossa dica de sempre. Sempre não. Sempre uma dica. Mas hoje é diferente. Esse ano está seco. Está muito mais seco, aliás. E quente do que o habitual. Isso todo mundo sabe, né? Mas o tempo seco, muitas vezes, traz uma série de problemas respiratórios e os mais afetados, quem são? As crianças e os idosos. Então, como amenizar esses efeitos? Algumas dicas. Hidratação. Muito líquido. Sucos. Água. O idoso precisa tomar água. E quem cuida do idoso, seja pai, mãe, sobrinho, genro, nora, dê água para o idoso. O idoso tem preguiça de tomar, levantar e tomar. Aí ele cai no hospital com uma outra doença, mas primeiro tem que reidratar. Então, gente, líquido para todo mundo. E os nossos agradecimentos finais. A Áurea, ao Irineu, e me permitam que eu cite aqui exatamente os sites de vocês. Pastoral da Pessoa Idosa, www.pastoraldapessoaidosa.org.br. Revista Melhor Viagem. Vocês já tiveram o endereço dado pelo Irineu. Se quiser repetir, por favor, rapidamente. www.editoravia.com.br. De coração, nosso muito obrigado a PW2 Comunicação. Endereço www.pw. Vamos começar tudo de novo. www.pw2comunicação.com.br. E hoje eu quero mandar um abraço especial ao meu amigo, querido, predileto amigo, Donizete Ponteini. Quem é o Donizete Ponteini? O meu diretor da risada. É meu amigo,
o Donizete, da Intelligent Table. Muito obrigado a Intable, www.intable.com.br. Amigos, saúde, sorte, sucesso para todos nós. Até a próxima.